Hoje eu vou estar falando sobre um assunto bem grave, um assunto bem material, vamos dizer assim. Eu vou falar sobre assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral é aquele assédio que não tem finalidade sexual dentro do ambiente de trabalho. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque eu fui uma pessoa que foi vítima de assédio moral alguns anos atrás. Eu fui funcionária de um grande banco estatal, concursada. Trabalhei 7 anos e 4 meses nesse banco. E um dos principais motivos de eu ter saído do banco foi a questão dos danos causados por um assédio moral de um gerente da época que eu tinha. E por que o assédio moral dá certo? Por que pessoas se tornam especialistas em assédio moral? Esse gerente, ele tem uma história longa de assédios morais. Todas as agências que ele passou e ainda passa, porque ele continua, ele foi crescendo como gerente. Ele era gerente administrativo, que é uma espécie de subgerente da área pessoal, né? E ele cresceu. Por que uma pessoa assim cresce? Porque as pessoas não se juntam para coibir esse tipo de ação. Infelizmente, dentro da nossa cultura atual, está tão colocado que a gente tem que o outro é sempre um concorrente meu, que quando está acontecendo alguma coisa com o outro, eu não preciso me meter. Eu não preciso fazer nada, porque é com o outro. Até é bom, porque aquele outro se torna menos um concorrente, se ele for destruído por um gerente, né? Se ele for prejudicado. Aí, às vezes, tem medo, não, eu não acho que é meu concorrente, que eu vou me dar bem com isso, mas eu não vou me meter porque eu não posso. Eu tenho filhos para criar, eu tenho contas para pagar. Se ele me prejudicar o tanto quanto está prejudicando essa pessoa, eu tô ferrado. Então eu fico quieto, porque não é comigo, para não sobrar para mim, né? E outras vezes é porque eu vou levar vantagem, eu fico até amigo do gerente, porque assim, quando tem vários que ele persegue, os cargos sobram para mim, para eu crescer, né? Então, infelizmente, a cultura tá assim, né? E eu até estava ouvindo uma psicóloga falando sobre psicopatas, e ela estava falando assim, por que o psicopata dá certo? Porque as pessoas do mal, elas ajudam muito mais do que as pessoas do bem. Você vê bandidos se reunindo para ir salvar o cara que foi preso. Mas você não vê pessoas se reunindo para ir salvar alguém que foi despejado, que foi demitido do trabalho por assédio moral, por exemplo. Nesse meu caso, teve um evento que foi bem interessante. Gerentes fizeram uma reunião e nessa reunião eu não fui convocada a participar, foi uma reunião bem mais cedo do que o horário de trabalho. E nessa agência era uma agência de banco muito grande, numa cidade interior, mas uma agência com 23 pessoas dentro. Hoje em dia isso é considerado uma agência de médio para grande porte, pelo número de funcionários, né? E nesta reunião ele proibiu todas as pessoas de falarem comigo e com mais um colega que era do sindicato. Eram em torno de 21 a 22 pessoas. Eu não me lembro exatamente se a gente era em 24 pessoas, 25. E todos obedeceram. Ficaram sem falar comigo. Eu cheguei dando bom dia, como sempre chegava, ninguém respondeu bom dia. Eu fui me arrumar, me ajeitar para ir trabalhar. E fui percebendo durante o dia que as pessoas não estavam falando comigo, fui achando meio estranho, né? E depois eu percebi que mulheres falavam comigo quando iam no banheiro. Saía do banheiro, a cara mudava. Por quê? Porque no banheiro não tem câmera.
Mas assim que saía do banheiro tinha uma câmera, então ali a cara mudava. E eu cheguei a comentar com esse colega do sindicato, eu falei assim, estão falando com você? Aí ele, não reparei, eu falei assim, tem alguma coisa estranha, as pessoas não estão falando comigo. Eu cheguei perto da estagiária, ela tremeu dos pés à cabeça quando eu disse bom dia para ela. Eu acho que o gerente fez uma reunião para não falarem com a gente. Não, tira isso da sua cabeça. Por quê? Porque você vai sendo vítima do assédio moral, você vai começar a enlouquecer. A sua parte psicológica é altamente atacada, sabotada. Você tem depressão, você tem síndrome do pânico, você tem tudo. Você não dorme, você não come. Começa quando o nível vai ficando muito alto de ataque do assédio, você começa a enlouquecer. Então esse colega ficou, não, aí fica todo mundo assim, não, você que tá inventando, você que tá louca. E você começa a perguntar se você tá ficando louca, porque você tá percebendo que as pessoas não estão falando com você, né? E aí, bem interessante, se cada uma dessas pessoas tivessem pego o telefone e ligado para a ouvidoria para falar o que o gerente tinha mandado fazer numa reunião, seriam 20 queixas. Poderia ter sido revertido o caso, né? Ou se essas 20 pessoas simplesmente falassem, não ligassem o que estava dizendo, se reunissem, né? Talvez ele perdesse o cargo. Mas não, as 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, obedeceram. Cada um por um motivo, como eu disse anteriormente. Uma porque ia atrapalhar a promoção dela com aquele gerente, outra porque não ia perder o que já tinha, outra porque não sei o que, outra por tudo. Né? Até outra porque entrega na mão de Deus. Então, assim, o assédio moral ele dá certo porque as pessoas perderam a capacidade, o trabalhador, né? Perdeu a capacidade de se organizarem contra as coisas que estão erradas. Fica parecendo que se você resistir a abusos de um chefe é ser encrenqueiro, é ser sonhador, é ser da esquerda. É interessante que nesse banco eu passei pela alternância de governo, né? Eu entrei no banco, eu era do governo Fernando Henrique, e eu saí do banco, era no governo PT. E nos dois eu era da esquerda. Porque resistiu, né? Se você resistir, então da esquerda. Aí dependendo Então, assim, eles usam de várias estratégias, sempre as mesmas, né? Tem até uma cartilha que uma época o Sindicato da Paraíba fez sobre assédio moral e tal. São sempre as mesmas estratégias. Tirar sua autoestima, te rebaixar perante os colegas. Se tem sistemas de algum teste, alguma avaliação, nos bancos já tinha avaliações semestrais, eles vão rebaixando nota, eles vão falando mal do seu trabalho, eles vão fazendo com que você se sinta incompetente. Não é ele que é ruim, você é que é incompetente, né? Eles e elas, né, mulheres também fazem assédio moral, até dizem que das mulheres são piores, porque a mulher você não adianta você ir pro banheiro para se esconder um pouco, porque ela vai atrás. Ela é chefe, ela pode entrar no banheiro, mesmo banheiro que você, né? Então, assim, dá certo porque as pessoas não tomam atitudes, né? E aí eu fiz queixas à ouvidoria, quando eu fiz queixas à ouvidoria, ele foi promovido. Então, isso foi um dos motivos que me levou a refletir sobre aonde eu estava, o que eu estava fazendo, o que era realmente necessário na minha vida, né? O que eu precisava para me recuperar, porque eu estava assim em pleno, eu estava muito mal psicologicamente. Aí disso virou doenças psicossomáticas, distúrbios, né? A mulher tem muitos distúrbios hormonais, aí começou o problema de útero, problema de ovário, problema de doença isso, problema de não sei o que é aquilo. Várias doenças apareceram, né? Perdi órgãos, tive que fazer cirurgias, tudo por causa do nível de estresse em que eu vivi. E aí quando ele foi promovido depois de
denúncia, tanto do assédio moral quanto de coisas erradas administrativas que ele fazia. Teve roubos na agência, teve várias coisas, né? E ainda assim ele foi promovido, né? Eu achei que a melhor coisa era, para mim, era sair. Não me arrependo de ter saído. Eu acabei até não colocando o banco na justiça, porque na época eu procurei advogados, eu não queria colocar o banco na justiça, eu queria colocar aquela pessoa. Era ataque pessoal dele, né? E o advogado da época disse que não tinha como fazer isso, tinha que processar o banco. Aí, como que eu ia processar o banco e continuar trabalhando no banco? É uma coisa que para mim era incoerente na época. E segundo lugar, porque essa pessoa chegou a ir para a porta da minha casa, entendeu? Então, assim, a pessoa era completamente doentia, né? Então, eu queria processar aquela pessoa. Eu queria uma indenização monetária daquela pessoa, né? Mas, enfim, eu acabei não fazendo nada porque eu não tinha como fazer. Na época, o advogado me orientou assim. E, para mim, me salvaguardar a minha saúde mental, eu decidi sair do emprego, da empresa. E acabei não processando por causa disso tudo. E porque eu estava morando numa cidade de interior, eu não tinha apoio familiar, eu não tinha nada. Porque as pessoas não querem saber que você vai deixar um emprego fixo, concursada. As pessoas não querem arcar com isso. Elas querem que você fique lá e que você resista. Não interessa como. Né? Eu me lembro que uma vez eu falei com uma pessoa da família, não vou falar quem é. Eu tô pensando em sair, eu tô ficando louca. Não, mas fica aí que tem plano de saúde. Eu falei assim, sim, mas tem plano de saúde, mas é aqui que tá me enlouquecendo. O que adianta ter plano de saúde e continuar no lugar que tá me fazendo adoecer? Né? Metade da minha doença é o lugar. É a forma como tá sendo feitas as coisas. Não interessa, fica louca, mas fica no plano de saúde. Então, o que aconteceu? Eu tive que tomar a decisão sozinha, eu não tinha apoio. Né? Meu casamento na época acabou, não por causa disso, porque a pessoa não tinha caráter, né? Também. Eu tive sorte de conviver com 2 psicopatas no mesmo instante. Mas, enfim, ataca. Se você não tem uma base, né? E esse tipo de pessoa, eles têm faro para ver quem não tem base. Eles têm faro para se aproveitar das suas fraquezas do momento, dos seus pontos fracos. E ali ele ataca, né? Dentro de um... Porque essas pessoas geralmente são psicopatas. Eles são muito observadores. E eles são muito hábeis em produzir cenas e perceber coisas, né? Como eles têm 24 horas para pensar sobre isso, porque eles ficam obcecados por você, né? Eles acabam captando muito mais coisa que você, que tenta só sobreviver, que tenta só viver, que tenta só esquecer, que tenta deixar passar, né? Que não está afim de atacar alguém. Quando você está afim de atacar alguém, quando alguém vira teu inimigo e você vai estudar esse inimigo, você está em vantagem. E é assim que eles agem. Eles ficam em vantagem por causa disso. E aí mais o poder e o poder que o dinheiro compra, quando eles estão num cargo a mais, né? Mas é sempre por isso que eles conseguem. É o poder do que o dinheiro compra. E a covardia das outras pessoas. Não que a gente deva sair por aí salvando o mundo, comprando briga de todo mundo, se colocando no lugar do outro, se expondo a coisas que você não precisa. Eu também já me desgastei muito com esse tipo de coisa e não leva a nada. Mas tem horas que a gente tem que ter uma atitude, que se as pessoas todas se reunissem e tivessem uma atitude, seria diferente. Eu passei por um outro... Depois desse emprego, eu fui trabalhar numa empresa que acabei mexendo no financeiro da empresa e descobri que o chefe atual daquela empresa estava roubando. E era uma empresa que era uma sociedade grande. Mesma coisa. Chegou na hora H da Assembleia de votarem um monte de abstinências e as pessoas que tinham prometido
que iam para a tal da assembleia, que se nessa assembleia não saísse a demissão daquela pessoa, ela pediria a demissão, não pediram. Ficaram com medo. Ah, como é que vai comer? Eu preciso desse emprego, eu tenho tantos filhos, eu tenho tantas contas para pagar. E deixaram a pessoa que roubava continuar. Ela foi retirada do cargo, mas ela continuou na empresa e continuou fazendo clima para tentar voltar ao poder com aqueles que não acreditaram na história, por mais que tinha provas. Então, assim, as pessoas se acovardam. E essas pessoas que se acovardam, elas pensam que elas estão sendo espertas. Elas não estão sendo espertas, elas estão se autodestruindo. As pessoas envolvidas, nos 2 casos que eu tive aí, a maioria adoeceu, a maioria entrou em depressão, porque realmente deve ser uma vergonha se olhar no espelho e ter que saber, que nem eu falei da autoestima. Às vezes, quando você vai trabalhar a autoestima, você tem que se olhar profundamente para saber quem você é. E às vezes você vai descobrir que você é uma porcaria de pessoa. E você tem que começar a trabalhar as suas porcarias, os erros que você fez, para você conseguir se amar. Porque às vezes é difícil se amar quando você vê a pessoa covarde, suja, desonesta, que você é. Claramente. Você sabe. Os outros podem não saber, mas você sabe. Então é por isso que muita gente entra em depressão, em síndromes, porque sabe o que fez. E, enfim, as pessoas deixam. Os maus se ajudam muito mais do que os bons. Então, por isso. Então, para você que está sendo vítima de assédio moral neste momento, procure apoio psicológico. Se você não tem apoio familiar, provavelmente não tenha. Hoje em dia as famílias estão degradadas. Dizem até assim, a maior índice de depressão e suicídio entre os homens é quando eles estão perdendo o emprego. Principalmente quanto maior for o cargo. Por quê? Porque geralmente a família deixa ele. Aquela mulher linda e companheira era linda e companheira de um homem com dinheiro. Os filhos eram lindos e companheiros de um pai que pagava viagem para o exterior todo ano. E assim tá com a mulher também. Aquele maridão, aquele filhão é com a mulher bem sucedida, bonita, em forma, sorridente, de bem com a vida, com luzes no cabelo e salto alto. Se ela estiver deprimida, se ela estiver perdendo cargos dentro da empresa, já não é tão mulher assim. Então, procure ajuda psicológica, procure terapias para se ajudar. Você precisa de todas as terapias possíveis. Tire de prioridade o teu dinheiro para outras pessoas. Claro, se você tem filhos e tem que sustentar os filhos, sustente os filhos com o mínimo de necessidade. Não com viagenzinha, presentinho toda hora, não sei o que. Isso aí você usa para se tratar, para se cuidar, para se auto-reabastecer, para procurar saídas e ajudas, Talvez você não adiante muito denúncias, mas procure um advogado para ver o que você pode fazer. Não procure um, procure vários, para você poder ver o que você realmente pode fazer ali. E se fortaleça dentro das terapias para você aguentar, até a hora de passar. Uma hora passa. Embora a gente, às vezes também realmente a mensagem é o que eu acho que era para mim. Saia fora desse ramo. Vai ser feliz em outras paragens. E aquela coisa, às vezes a justiça dos homens não acontece, mas esse cara tá com câncer hoje. E para mim, isso é justiça. Não porque foi castigo divino e que as pessoas fazem mal aqui e pagam castigo divino ali, que eu não acredito no Deus de castigo. Mas é porque uma pessoa que passa 24 horas pensando na maldade para os outros, ela gera tanta energia negativa dentro de si mesma, tanta toxina, tanto lixo tóxico, que ela se auto-envenena. E auto-envenenamento causa doenças, principalmente câncer. Então, causa e efeito. É igual a pessoa que está sempre rancorosa, sempre triste, sempre com mágoa, sempre se vingando, sempre isso, sempre aquilo, ela vai ter doenças. E assim é com eles também. Eles não estão acima do bem e do mal. Eles estão com poder financeiro temporal.
Eles estão com poder na sociedade, mas não estão acima do bem e do mal, né? E são pessoas doentias, né? Você ficar 24 horas pensando no que você vai fazer pro pobre coitado que é teu funcionário é doença, toxina. Precisariam de tratamento também, mas no sentido de tratar, sim, mas tem que ter uma punição e, se possível, retirar essas pessoas de cargos assim. Mas a sociedade admira esse tipo de coisa. Aparece como uma pessoa lutadora, firme, chefe com liderança. Confunde-se as coisas. Então, se você está passando por essa moral, procure ajuda. E veja quais são seus valores também. Veja se você não está ajudando em outros assédios, em outras pessoas, né? E veja qual é a sua parte nas coisas. Espero ter colocado alguma coisa de útil nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Namastê.